querer. Eu que estou há 27 anos e meio aqui, afirmo categoricamente, é pegar e fazer. Muito bem. Mas, Raul, eu queria aproveitar e colocar um caso concreto. Nesses remédios de uso contínuo, os laboratórios já dão um CPF num cadastro, né, já dão um abatimento de 50%. Eu fui fazer uma coisa, eu fiquei constrangido de ter o abatimento, porque eu acho que quem devia já receber era só aqueles CPFs que não têm certa renda. Concorda? Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu acho que, em vez de devolver para uma conta, já fica cadastrado aqueles CPFs que terão um abatimento no caixa. Também, essa é uma hipótese. Mas no remédio, por exemplo, comida, você vai, digamos, não vamos reduzir tudo, ou para 0% ou para 4%, também não estou inventando. O Raul está inventando. Não. A média de tributação de comida no mundo é 7%. E de remédio é menor que 7%. Por quê? Porque o próprio governo, federal, estado e município, são os maiores consumidores e os mais pobres. Porque numa família de rico, que a minoria é rica, não tem peso nenhum comida e remédio. Caviar, mas não tem peso nenhum na economia brasileira. Entendeu? Mas o rico do IBGE, a partir de R$5.000, tem um peso mas aí considerável. É conceito... Não é? Mas vamos explicar melhor isso aí Você estava falando da devolução. Quer dizer, é possível fazer isso no ato, mas aí a mecânica do Abu Dhabi precisa estar bem funcionando, né? Eu acho que isso vai ter que ser mesmo por porque todo o sistema de cobrança vai ser pela conta bancária, né? A nota de entrada e saída, né? O que você comprou, o que saiu, e não vai precisar mais do ato declaratório do papel. A ideia é essa, a teoria é essa. Por isso que nós vamos ter que testar a prática. Isso funciona, a devolução também pode funcionar. Hoje eu botei um artigo lá no grupo sobre o que o Banco Central tem, esse banco de dados todo, você viu, então, né? O Banco Central já, desde 2015, dezembro de 2015, a Receita Federal, todos os depósitos de saque de 2000, a informação vai para a Receita Federal, consequentemente para o Banco Central. Não só os dados de 9.999 para cima do COAF. Tudo. Vai tudo. Não tem... o problema é como que nós vamos fazer, né, essa transição e como vai funcionar o sistema. Qualquer que seja a proposta tributária no Brasil, tem que passar por isso, né? Por essa modelagem que nós estamos fazendo. Por isso que nós estamos ouvindo. Amanhã tem o Concefaz, teremos aí o Confaz, que quando separa do governo, ele chama Concefaz, né? Os meus secretários da Fazenda, eu vou estar à tarde lá com eles, depois das 3h40, eu vou estar fazendo uma palestra, porque amanhã à tarde eu faço um grande expediente, se é que terá sessão ordinária. Muito bem, alguém Alguma questão do pessoal dos auditores, alguma dúvida? Está aqui, as principais entidades de auditores estão aqui, né? Acompanhando o par e passo. Alguém gostaria de dar uma palavrinha aí? Olha como essa casa é democrática aí. Estamos abrindo aí para todo mundo. Consultoria, alguma consideração, a equipe? Então vamos aprovar o relatório agora? Não, o relatório está aprovado. O todo. Se fosse pelo Pedro, está aprovado há muitos anos. Há muitos anos. Aproveitando a Copa, se está combinado com os russos, vamos aprovar. Nós aprovamos 5 requerimentos aqui. E um dos requerimentos que nós aprovamos aqui é convidar os candidatos a presidente da República que queiram vir debater a reforma tributária. O porquê desse requerimento, para os que não estavam aqui, é para que a gente inclua na discussão eleitoral a reforma tributária, que, para mim, é a maior reforma e a melhor reforma que se deve fazer, que ela me parece que resolve muitos dos nossos problemas e puxa outros problemas para serem resolvidos. Nosso problema realmente é de renda. Eu acho que a reforma tributária, o Raul tem uma grande proposta. E nós precisamos criar esse ambiente para provar isso aí. Não é? O candidato a vice-presidente, né?
Valdemir Pereira está presente. Mas aí eu estava colocando que eu indiquei alguns candidatos que estavam bem pontuados e o Raul abriu o requerimento para que a gente indicasse outros candidatos, por exemplo, representando o PT, o Haddad. O que Vossa Excelência acha do Haddad representando o PT? Nada contra, pelo contrário. Isso é uma sugestão que ele deve ser candidato a presidente da República, é isso? Como? Quem está indicando acha que ele deve ser o candidato a presidente da República. O meu candidato era o Raul, para a gente aprovar a reforma tributária. Tá, ele, como presidente da República. Chato é quando atravessa, muda, né? Quem sugeriu o Haddad? O deputado Raul? O Raul. Já está construindo o plano B do PT, é isso? Pode ser o vice do Se é uma interferência tucana, nós vamos aceitar. Ou quem vocês indicarem. Fala, venha para cá, botar aqui. Nós estamos aí com a palavra aberta aí, porque nós estamos em processo de votação, nós queremos aguardar um pouco mais. Acho que para ver se completa o quórum. Ou também, né? A gente também pode discutir com as assessorias técnicas, né, dos candidatos. Isso. Eu fiz isso a semana retrasada com a do Álvaro Dias e os outros candidatos que tenham interesse, nós podemos também, né, conversar com eles. Eu fiz essa exposição pessoalmente para o Geraldo Alckmin já, né, quando ele era governador. E na bancada do PT nós fizemos, né, o ano passado, PSDB nós fizemos, e outras bancadas, e outros né, que pediram, a gente faz a discussão, abre a discussão, e devemos chegar aí a um denominador comum. Eu só falo assim, não é possível que o mundo inteiro tenha seu sistema tributário muito mais racional e nós não temos o nosso, né? Não é possível que nós não temos a compreensão de aprovar uma proposta. Eu acho que é porque nossos dirigentes trabalham no curto prazo, eles querem dar conta daquele mandato dele no curto prazo, tem medo de... Pelo que eu senti aqui, pelas várias palestras de ex-secretário de Receita, tem muito medo de mexer nisso. Mas a sua proposta, Raul, eu acho que ela é prudente. Quer dizer, quando eu fiz a questão do 1%, testar. Nesse teste diz muita coisa. Se avança, se não avança, quanto avançar. Você lembra quanto medo tinha do Super Simples? O Rachid 1000 vezes falou que ia derrubar a arrecadação. Eu falei, Rachid, eu aposto um jantar mais caro em Brasília e o vinho mais caro que vai aumentar a arrecadação. Não, aposta. Aí não pagou ainda, né? Porque eu falo para o Rachid, não pagou ainda. E muitos prefeitos tinham medo que ia cair a arrecadação com o Super Simples. Pelo contrário, otimizou. Houve uma otimização, né, da arrecadação. E, claro, né, hoje a proposta é mais simples do que o Super Simples, né? Ela é uma simplificação que o auditor, imagine o auditor, tem que trabalhar esse, vamos dizer assim, esse calvário que é cada imposto, cada regulamento, cada mudança, cada situação. Não tem nada fácil, é muito, muito difícil. E o importante é o uso da tecnologia. Agora, esse social para empregado doméstico, ele facilitou a vida de muita gente. O cara vai lá no final do mês, preenche a folha de pagamento, os encargos, manda pagar. Está simples. Antes era uma dificuldade, era um contador para fazer. Não é? E olha, então por isso, ela deu trabalho, teve que fazer, né? Que foi trabalhoso. Mas é muito agora simples. Agora ajustou, né? Muito simples. Você puxa nesse mês, agora já vem uns 50% de terceiro, já vem tudo. Facilita a vida do patrão, não é? Que antes você precisava ter um contador para fazer tudo isso. A eletrônica é boa para os bancos. Se é boa para os bancos, né? Por que não para a arrecadação nacional, né? Para servir ao país? Já que os bancos brasileiros são os que têm a melhor tecnologia do mundo. Chegou a hora da verdade. Agora nós temos de construir esse ambiente de aprovar isso aí. Vamos fazer nossa exposição ali em agosto, naquele corredor? Vamos. Da reforma tributária. Eu acho importante, de um lado como é, do outro lado como é que a gente quer. Naquela passagem ali, eu acho importante. Boa. Não é? Boa. Temos de criar esse ambiente, senão a gente não... Tudo bem, Pancera. Pancera com a palavra. Estava escrito.
Tá duro, hein? Que hoje, para fazer 18, estão ligando para o pessoal? Está competindo com a Colômbia. Foi para prorrogação agora, está 1-1. Competição dura. Colômbia e Inglaterra, todo mundo querendo a Colômbia aí, né? Boa. Mas o Japão perdeu aos 48, né? Vicente, como é que a gente mete os times de futebol nessa reforma tributária aí? Os times de futebol, como é que vão pagar nessa reforma tributária? Alterando 150, a linha... Você tem uma C, proposta? tem, incluindo o desporto e a cultura no capítulo das imunidades. Pessoal nosso, dá uma olhada nisso aí. Imunidade é? Não, né? O senhor foi constituinte? Eu não fui, não. Eu era lobista dos estados e municípios. Quando escreveu o artigo 150, se tivesse acrescido educação, saúde, ciência social, vírgula, cultura e desporto, as entidades de esporte e cultura também teriam imunidade que as igrejas e sindicatos, por exemplo, têm. Então, é uma demanda, há uma PEC minha que tramita na casa. Ah, você tem uma PEC dessa? É. A gente tem de incluir as igrejas na reforma tributária, né? Nós temos que incluir as igrejas na reforma tributária. Não mexa com Deus, não. Não é com Deus, é com os homens. O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Mas acontece o seguinte, tem de ter o controle do Estado em cima de dinheiro. Dinheiro não pode andar solto. Nem que seja só para controle, 0,1%. Esse negócio onde não tem controle, não tem muita fé, não. 0,76 fica melhor. 0,76? Não entendi o... Que era a ideia inicial. 0,76. Mas onde tem dinheiro, por exemplo, nós assistimos aqui, deputado Rubens Bueno, algumas palestras de tributaristas da Alemanha. E eu achei interessante algumas ideias da Alemanha. Lá ninguém contribui para a igreja diretamente, contribui via Estado. Pelo que eu entendi aqui da proposta. É via Estado, você recolhe para o Estado repassa para aquela igreja. Mas ele vê o que está se passando ali. E uma outra coisa interessante que eles disseram, lá na Alemanha se aplica nas cidades mais pobres até por egoísmo. Nós temos que sensibilizar o Sul, aplicar no Nordeste até por egoísmo. Porque nós precisamos ser iguais. Ou pelo menos tentar isso daqui a 100 anos. Olha, isso é bom. Então, nosso secretário da comissão, temos os 6 requerimentos. Estava aqui tentando compactar, fazer 1, 2, 3, 4 audiências públicas. Uma com a economia solidária, aqui com a reforma solidária, né? E junto esse da família, que tem a mesma, para mim, do ponto de vista, é o mesmo. Outra com os jornalistas e a outra com os candidatos presidenciáveis. E uma com o Ives Gandra, né, tributarista, mais separado, porque a parte constitucional, legal, que eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter. Que tal? Os candidatos ficariam um dia inteiro, a gente ficaria aqui de manhã, à tarde e à noite, independente das sessões, ficaríamos revezando, o relator teria a obrigação de ficar, os outros poderiam se revezando, né? Mas eles já seriam convidados para os horários certos. Né? Marcaríamos um dia não precisava ficar aqui um candidato até a noite. Não, falar vai embora, como os auditores fizeram esse tempo atrás aí. Isso. Foi feito um evento desse, né? Vocês fizeram. Ok?
Acho que é isso mesmo. Olha, mais 7 pessoas. Tem que ir no laço, viu? Laço, laço. Aí? Nós estamos construindo uma redação alternativa. Tá. Cadê o requerimento? Tem um requerimento aqui que eu fiquei de apresentar e chegou lá hoje, que seria o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais e Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, NAFISCO. Isso aqui, na próxima sessão, teremos que votar esse requerimento. De quem que é o requerimento, presidente? Seria meu, porque foi pedido para mim, e como não deu tempo de apresentar formalmente... Posso subscrever com Vossa Excelência? Sim. Então está resolvido aqui. Tá. É que foi mandado no gabinete, quando foi mandado? Hoje, ontem? Hoje cedo. Porque tinha um prazo para dar entrada. Ok. Vai ficar para a semana que vem, mas fica então já põe no meu nome e do Vicente. Então já está lá, né? Quem que organizou o simpósio nacional, internacional? Aí vocês trazem, vocês têm um resumo, traz no dia, faz o relato e deixa a discussão. Tem uma semana que vai saber. Tá, lá no Senado. Foi gravado. Então, mas foi um dia aqui na audiência, vocês trazem o documento, faz o relato e deixa o documento.
Infelizmente, vamos encerrar a sessão sem concluir a votação por conta que começou a hora do dia. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando a reunião para o dia 10/7, terça-feira, às 15 horas, para a realização da audiência pública e deliberação dos requerimentos em plenária definir. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado.